Um abraço a você, caro amigo internauta, e meu muito obrigado por estar aqui mais uma vez acessando o nosso vídeo, que você já sabe, também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Hoje nós vamos tratar do tema Mediunidade com Jesus. Vós sois deuses, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Essas são falas do próprio Mestre Jesus que nós podemos encontrar no Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 34, e outra parte no capítulo 14, versículo 12. Mas o que é que Jesus fazia na realidade, que ele diz que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais? Jesus, pelo que nós estudamos no seu Evangelho de amor, ele estava sempre junto ao povo. Ele distribuía sorrisos por onde passava, ouvia carinhosamente todos aqueles que acorriam até ele, atendendo aos seus sentimentos, às suas mágoas, angústias, às suas dores. E tinha sempre palavras de amor para distribuir, para poder pensar as feridas do coração alheio. As pessoas, em razão disso, disputavam a presença do Mestre. Todos os lugares do Evangelho em que Jesus se fazia presente, a multidão começava a correr de todos os lados, dos lugarejos próximos, das casas vizinhas, e sempre havia um grande povo ao lado de Jesus. E ele, então, nesses momentos, ele discursava, ensinando a muitos. Temos o Sermão da Montanha, os ensinamentos das parábolas, em tantos outros momentos que Jesus reservou para nos deixar ensinamentos valiosos que até hoje, há mais de 2000 anos, estão aí para que a gente possa ler, reler, estudar, tentar compreender e principalmente praticar. Jesus, então, ele ocupava o seu tempo para aplacar a dor alheia. Mesmo criticado, muitas vezes ele sempre frequentava as casas das pessoas de má fama. Jesus era uma pessoa feliz, alegre de viver, ele tomava refeições na casa dos outros, convivia com as pessoas e não separava-as por nada, não tinha nenhum tipo de preconceito. Mesmo aquelas pessoas de má fama ou de má vida, ele atendia com o mesmo carinho, com a mesma igualdade e dizia: os doentes é que necessitam do médico, que necessitam do remédio. Em certa ocasião, quando Jesus esteve na cidade de Betânia, próximo a Jerusalém, encontrou desconsoladas as irmãs Marta e Maria, já que o seu irmão Lázaro estava agora no sepulcro. Jesus, já sabendo que de fato ele não havia morrido, mas passava por um acesso de catalepsia, ele acabou indo até o sepulcro e devolveu Lázaro à vida, consolando assim o coração daquelas duas irmãs, como fez em tantas outras situações. Em outras situações, junto com os apóstolos, ele dizia: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque eu vos digo que para aqueles que se assemelham a elas está reservado o reino dos céus. Em outro momento, ele socorre os próprios discípulos quando eles não deram conta de expulsar os demônios, os espíritos que estavam perturbando o conhecido no Evangelho como endemoniado de Gadara. E Jesus então foi lá, resolveu a questão, expulsou aqueles espíritos que foram levados certamente para tratamento com o carinho que Jesus dedicava a todos, e depois nos deu aquela linda lição de fé, dizendo aos discípulos que eles não conseguiram um intento porque a pouca fé tinha impedido que eles conseguissem isso. E ainda dizendo que se nós pudéssemos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para que pudéssemos dizer a uma montanha: retira-te daqui para ali, e assim acontecesse. É óbvio que Jesus nos falava certamente ao coração das montanhas dos nossos maus sentimentos, das nossas angústias, das nossas dores, mas é um aprendizado fantástico que até hoje nos faz levar a profundas reflexões. Ele atende, quando estava na casa de Pedro, a meretriz de Magdala, com amor, sem julgamento. Ele ouve a sua história, as suas dores, as suas dificuldades psicológicas, e quando ela lhe afirma: Senhor, tu me conheces, sabem quem eu sou, sabe a minha vida, sabe que eu sou uma meretriz, Senhor. Eu não sou mais do que um monturo na beira do caminho.
Então Jesus se vira para ela e diz: Maria, não me digas que és um monturo, porque na casa de meu pai, Maria, todas as criaturas merecem o céu. Então, quando Maria, no final desta conversa, lhe oferece a própria vida, dizendo: Senhor, eu vim aqui hoje com a intenção de entregar-te a minha vida, porque ela já não tem mais sentido sem o Senhor. Jesus, então, colocou a Maria a seguinte questão: olha, Maria, o que é a vida do corpo, se não apenas um momento biológico na vida do próprio espírito? Então, Maria, se queres me entregar a vida, entregue-me a cada dia, consolando um irmãozinho necessitado da estrada, acolhendo as crianças órfãos, aqueles que passam fome. Faça isso, Maria. Ame os teus filhos, amem os filhos do meu Pai, e assim você estará me dando a sua vida. E Maria se tornou um dos maiores símbolos de transformação moral entre todas as personagens do Evangelho. Em outros momentos, Jesus devolveu a visão a cegos, fez andar paralíticos, curou leprosos. Tem o fato da mulher hemorroísta que veio de longe, de Cesareia de Filipe, para tocar-lhe as vestes e ser curada de uma grande hemorragia que ela já sofria há muito tempo e não conseguia curar-se dela. Após o golpe que Pedro desferiu na orelha do soldado no Getsêmani, no momento da prisão de Jesus, Jesus cura a orelha de Malco, o soldado que viera para fazer a sua prisão. Cura, e depois nós o colocamos na cruz. Quando nós o colocamos na cruz, ele apenas nos olhou certamente complacente para todos nós. Depois pediu ao Pai: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Jesus, onde se manifestou a dor, Jesus espalhou o consolo. Ele pretendia e pretende criar um novo reino, mas não um novo reino num outro lugar, longe, um novo reino que se estabeleça aqui entre nós, nessa nossa casa, nessa casa do Pai que nos foi dada para que possamos morar. Mas Jesus, ele não quer um reino com novos súditos, não, é um reino com os mesmos velhos súditos que somos nós, mas agora renovados pelo aprendizado e pela vivência do seu evangelho de amor, renovados pelos bons sentimentos, pelo amor ao próximo e pelo amor ao Deus. Renovados porque vivenciaremos nesse reino como verdadeiros irmãos que somos. E para conseguir esse novo reino, Jesus nos concitou ao amor e ao trabalho. Ele nos disse: o principal mandamento da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento e de todo o seu coração, e amar ao próximo como a si mesmo. E depois, numa outra ocasião, ele nos disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus, portanto, ele era um trabalhador da mediunidade, essa ferramenta de trabalho que nos possibilita estar diante do próximo, sendo esse próximo aquele que mora conosco, dividindo o mesmo teto, o companheiro de trabalho, o companheiro da casa espírita ou de outra casa religiosa que nós frequentarmos, o companheiro que convive conosco no meio social, podendo ouvir as suas dificuldades sem julgamento, atender com uma palavra de consolo, com uma palavra de evangelho. Esse é o trabalho da mediunidade no nosso dia a dia, que Jesus acabou nos ensinando. Muitas vezes, como pensamos em mediunidade, nós pensamos apenas nas reuniões existentes nas casas espíritas, que são muito nobres, muito úteis e de muito trabalho, em que se atende a espíritos para fazer a desobsessão, ou mesmo atendimento a espíritos desencarnados que estão em perturbação, estão enfermos, precisando de esclarecimentos. Sim, mas essa reunião, cada médium participa 1 hora por semana, 2, 3 horas por semana que seja. A mediunidade é muito mais que isso, e é muito mais do que reduzir daqueles médiuns que participam das reuniões. Todos nós somos médiuns, já nos dizia Allan Kardec, lá no livro dos médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por esse fato médium. E na questão 459 do Livro dos Espíritos, nós sabemos que todos nós somos influenciados pelos espíritos. Kardec indaga: os espíritos influem em nossa vida, em nossos atos e ações? Eles disseram:
muito mais do que supondes, porque de ordinário são eles que vos dirigem. Então, todos nós estamos, neste ou naquele momento, sendo influenciados pelos espíritos que estão na convivência conosco. Nós, é óbvio, que escolheremos quem são os espíritos que irão nos auxiliar e nos influenciar de acordo com a nossa sintonia. Se estivermos pensando em coisas boas, em realizar o bem, em crescer, em aprender, certamente estaremos junto com espíritos também elevados que têm o mesmo tipo de intenção, o mesmo tipo de sintonia e estarão nos impulsionando ao crescimento moral e espiritual. Mas, por outro lado, se o nosso sentimento, o nosso pensamento estiver direcionado para coisas negativas, para realizar o mal ao próximo com sentimentos de vingança, de ódio, de futilidade, obviamente que atrairemos para o nosso lado espíritos que tenham esse mesmo tipo de intenção, de sentimento, e que vão nos prejudicar, nos levando cada vez mais para baixo. No livro dos Médiuns, nas lições número 182 e 183, Allan Kardec estuda os médiuns inspirados. São aqueles que somos todos nós que recebemos neste ou naquele momento da vida a inspiração vinda da espiritualidade que nos leva a fazer alguma coisa que não pensávamos em fazer, mas que pode nos beneficiar, ou então mesmo a deixar de fazer algo que pretendíamos, porque pode nos ser prejudicial ali na frente. Isso, obviamente, se estivermos sintonizados com a espiritualidade maior. Mas também podemos receber esta mesma inspiração não apenas em próprio benefício, mas em benefício do próximo. Quando no nosso dia a dia estivermos enxugando as lágrimas num verdadeiro atendimento fraterno, na conversa com um colega de trabalho que está mal-humorado, passando por problemas naquele dia, aquela pessoa que a gente encontra no caminho do trabalho e que por acaso o destino nos colocou juntos e conversamos ali no ônibus, no elevador, em qualquer lugar, aquele estranho que nunca vimos, ou mesmo dentro de nossos lares. Aquele filho, pai, irmão, que de repente está passando por um momento difícil e que nós podemos ali também enxugar as suas lágrimas. Este é o atendimento fraterno que Jesus sempre fez e nos ensinou a fazer. E que, obviamente, é um trabalho efetivo da mediunidade. Porque estando atendendo o irmão desta forma, nós estaremos sendo assessorados, intuídos, inspirados pela espiritualidade maior, que vai nos orientar o legítimo direcionamento da conversa, a paciência para que possamos escutar aquele irmão com carinho, sem julgamento, com devoção, para de fato buscar o auxílio. Às vezes, passamos por algum irmão em determinado lugar e continuamos o nosso caminho, mas recebemos o que nós podemos falar, uma dificuldade. Começamos a sentir mal, uma confusão mental, um mal-estar de alguma forma no corpo, e é o trabalho da mediunidade. Algum irmãozinho que estava desencarnado ali, acompanhando aquele irmão, nós acabamos atraindo, porque naquele dia talvez nós vamos na casa espírita, participar do evangelho, de um estudo, e nós vamos ter a incumbência da espiritualidade de levar aquele irmãozinho para ser tratado. E aí é importante que todos nós que nos dispomos a esse trabalho, nós possamos estar sempre vigiando e orando, como nos ensinou Jesus. Porque em situações como essa, a gente pode manter o nosso pensamento elevado, o nosso sentimento elevado, para dar cumprimento fiel ao trabalho da mediunidade que nos é necessário. O médium, por exemplo, ele está sempre em trabalho. Em qualquer momento, em oportunidade, ele pode estar trabalhando, mesmo no seu ambiente de trabalho profissional, mesmo na rua, mesmo no momento de lazer. Se ele estiver disposto ao trabalho, alguém que estiver necessitado ao lado dele, ele estará ajudando, às vezes mesmo sem saber. Porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho de fato aparece. Para isso é interessante que nós temos que também cultivar o auto-amor. O auto-amor ele é necessário para que nós possamos nos compreender, para que nós possamos compreender os nossos irmãos. Aquela pessoa que tem auto-amor, ela não se preocupa tanto com o que os irmãos, as pessoas, os outros vão falar de si, vão pensar de si.
Então, quando você chega, a pessoa que tem o alto amor, chega num ambiente de trabalho, encontra com um companheiro de trabalho que naquele dia chegou mal-humorado por uma dificuldade que teve em casa e não lhe cumprimenta direito, você não vai julgá-lo ou sair irritado ou comentar com o outro: nossa, mas fulano, hein, chegou hoje e nem cumprimentou direito, o que será que ele tem agora? Não, você pelo contrário vai silenciar o coração, não vai estabelecer nenhum tipo de julgamento, nem aqui internamente em você mesmo, e vai fazer uma oração por ele, envolvendo-o numa sintonia de paz, de amor, para levar até ele o auxílio. Porque você sabe que se ele agiu assim com você, é porque ele está passando um problema com ele, não é com você. Mas a pessoa que não se ama, que não tem alto amor, ela não tem equilíbrio neste momento. Aí o outro que nessas mesmas condições se apresenta até ela e não faz um cumprimento com aquele sorriso, com a mesma cordialidade costumeira, ela vai se ofender. O que será que fulano tem contra mim? Porque ele necessita da oportunidade que os outros lhe dão para massagear o seu ego. Um elogio, um cumprimento mais formal, um cumprimento que traga maior cordialidade, maior acolhimento. Mas aquele que tem o alto amor, ele é autossuficiente, ele se basta e por isso ele pode auxiliar melhor aqueles que têm necessidade ao lado dele. Mas para nós, espíritas, Emmanuel nos ensinou que nós temos que ter as duas asas, a asa do amor, do sentimento crescida, mas também a asa do intelecto, para que nós possamos alçar maiores voos. Nenhuma ave, diz Emmanuel, é capaz de alçar voo só com uma de suas asas. Por isso, para o exercício dessa mediunidade, se faz necessário também que nós estudemos para exercê-la com responsabilidade. Quando for fazer aquele atendimento fraterno, a colega de trabalho, a pessoa em sua casa, é necessário que nós tenhamos elementos para conversar, para dialogar, de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus e da doutrina espírita. E para que nós possamos ter esses elementos, é necessário que nós nos preparemos para isso, estudando. A literatura espírita é muito vasta, as palestras espíritas, os ensinamentos, os cursos que nos são oferecidos nas diversas casas espíritas do país são muito grandes. Não é difícil de nós buscarmos esse conhecimento do Evangelho e o conhecimento doutrinário para nos prepararmos para bem trabalhar como trabalhadores da vinha do Mestre nesses momentos em que a vida nos chamar para que possamos atender às necessidades desses nossos irmãos. E assim o estaremos fazendo, mais acolhendo as nossas próprias necessidades. Porque cada nova oportunidade que nós aproveitamos de atender a um irmão angustiado, um irmão em sofrimento, somos nós que estamos resgatando os nossos débitos. Somos nós que estamos aprendendo com aquele irmão que está em sofrimento naquele momento. Porque Jesus já nos disse: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus nos disse que o jugo é suave, mas há jugo. Ele nos disse que o fardo é leve, mas há fardo. Então, mesmo trabalhando com a mediunidade, mesmo tentando nos dar o melhor de nós para o nosso crescimento e aprendizado de todos os ensinamentos do Evangelho de Amor, é importante a gente saber que nós temos débitos do passado, porque nós estamos num planeta de expiações e provas. Obviamente, se aqui estamos porque temos algo ainda a expiar, temos provas a realizar. E se nós temos esses débitos do passado, é óbvio que haverá fardo para que nós possamos carregar, haverá jugo para que nós possamos sofrer. Então Jesus nos diz que com ele o jugo é suave e o fardo é leve. Então não vamos nos matricular na tarefa de trabalhadores da vinha e achar que a partir de então tudo deve ser maravilha em nossas vidas, que os problemas estarão todos solucionados. Não. Haveremos sim de vivenciar os problemas, mas de vivenciá-los com Jesus, aprendendo com eles e crescendo com eles. Lembrando que Jesus nos disse: os meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem. Vamos então, cada um de nós, fazer a nossa reflexão. Se dentro desses parâmetros apresentados pelo próprio Mestre, nós podemos estar sendo conhecidos como seguidores de Jesus, como verdadeiros cristãos.
Que Ele nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz.